Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá vontade de não parar, né, irmãos? Dá vontade de continuar, né? Oh, aleluia. É bom demais. É bom demais sentir a presença. Também é bom demais ouvir a sua palavra. Amém? É bom demais provar de todas as formas que o Senhor tem para nos tocar. É maravilhoso sentir Ele de todas as suas formas. Amém? Senhor Deus maravilhoso, nós te rendemos graças pela tua presença no nosso meio. Nós somos falhos, imperfeitos, mas o Senhor nos ama, Deus. E o Senhor diz: vinde a mim. Quando nós chegamos até a tua presença, o Senhor nos transforma, o Senhor nos muda. E nós te agradecemos pelo teu amor incondicional, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todos os dias. E com elas vêm as inúmeras oportunidades de recomeçar, porque o Senhor é bom e infinita é a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, continua falando. Vem repreender toda a distração, tudo aquilo que quer tirar a atenção da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que vai ser falado, teu Espírito Santo interprete a cada coração, a cada necessidade, a cada situação. Que o teu Espírito Santo leve cada palavra como flecha naquilo que cada um precisa receber e escutar. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui, irmãos. Que bom que vocês escolheram a melhor parte. Que bom que vocês escolheram a melhor parte. Graças a Deus. O pastor tem falado muito sobre Maria e Marta, né? E essa passagem nos ensina muito. Porque muitos não conseguiram vir, porque estavam atarefados demais com as suas coisas. E eles não conseguiram chegar aqui, né? Então, muitas Martas não conseguiram chegar aqui hoje. Glória a Deus. Mas quando nós entendemos que a melhor parte é estar na presença do Senhor, e essa parte não nos será tirado, aí a gente deixa tudo para estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o Senhor vê, irmãos, o Senhor vê cada esforço, cada sacrifício, cada renúncia que você tem feito para estar na presença dEle, aprendendo dEle, tendo prazer em estar na casa dEle, em comunhão com os irmãos e com a igreja. O Senhor, Ele vê cada esforço e cada renúncia sua. Seu corpo, sua carne queria ficar em casa, na Netflix, né? Assistindo série, largado lá no sofá. Sua carne queria isso. Mas o teu espírito deseja e anseia adorar e receber as preciosidades do Senhor. E você atendeu a voz do teu espírito. Amém. Por isso Deus vai te honrar. Você vai aprender com a palavra dele. Amém. Capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio e pelas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Pode sentar dando glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, hoje o tema dessa meditação com vocês é crescimento espiritual. Crescimento espiritual deve ser a nossa primeira necessidade. Por quê, pastora? Deve ser a nossa primeira necessidade. Porque é da vontade de Deus que cada cristão cresça. É a ordem natural das coisas. Aquele cristão que anda com o Espírito Santo, é natural que cresça junto com o Espírito Santo. É natural que isso aconteça. E nós acabamos de ler aqui a carta de Paulo aos Efésios, que ele inicia o capítulo 4, falando para o povo de Éfeso, dizendo assim: eu peço que vocês vivam de maneira digna, na vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão e com toda a longanimidade. Paulo já inicia o capítulo falando dessa forma. E aí ele começa a pontuar sobre a unidade do Espírito, sobre a unidade na esperança, sobre a unidade com o Pai, com o Filho. Ele começa a relatar a necessidade da unidade com o corpo. E aí ele chega no versículo 11 e ele diz: Ele mesmo concedeu. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, quando ele ascendeu ao céu, ele concedeu dons aos homens. E não foi dons naturais ou habilidade, mas foi dom espiritual. Ele concedeu isso aos homens. E apesar de sermos homens, mas recebemos algo do próprio Deus. Ele mesmo nos concedeu isso. A Bíblia diz assim que inicia o versículo 11: e ele concedeu, ele mesmo concedeu. Todos que nasceram de novo em Cristo recebeu um dom no novo nascimento. Todos. Dom é uma coisa, talento é outra. Talento todos recebem quando são criados. O Senhor dá talentos. Mas dom recebe quando aceita Jesus e passa pelo novo nascimento. Todos recebem talentos, cristãos ou não, mas todos recebem. E é uma mentira do diabo quando lança na nossa mente que a gente não sabe fazer nada, que a gente não tem nada para oferecer. Eu não sei fazer nada, não tenho talento, não tenho dom nenhum. Aí você me pergunta: pastora, para que serve o dom? Para que serve o dom? E aí em 1 Pedro 4:10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O dom serve para servir, irmãos. O dom serve para servir uns aos outros. Aquilo que nós recebemos de Deus é para que a gente possa compartilhar e servir aos outros. Quando nós não reconhecemos o dom que nós recebemos de Deus, quando nós não desenvolvemos esse dom que nós recebemos de Deus, a igreja enfraquece. A igreja enfraquece. E eu gostaria que vocês conhecessem, vocês que já conhecem, mas vocês que ainda não conhecem, gostaria que abrissem Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Amém? Rapidinho, vamos lá. Se colocar aí na tela seria melhor. Romanos 12. Mas hoje é culto de ensino, né, irmãos? A gente veio com sede da palavra de Deus, né? Então não vamos ter nenhuma dificuldade em conhecer a Bíblia, ir para lá e para cá, ou olhar no seu celular. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês,
que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. Se o que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Agora vamos para 1 Coríntios 12. Mais para frente um pouquinho. 1 Coríntios 12. A partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. É o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outra no mesmo Espírito dons de cura. A outros operações de milagres. E a outros profecias. A outros discernimentos de Espírito. A um é dada a variedade de línguas e outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Eu tenho certeza que tudo isso que eu li, o Senhor Ele já distribuiu aqui na igreja. Eu tenho certeza porque a palavra dele diz que Ele mesmo concedeu. E nós precisamos despertar para descobrir ou deixar o Espírito Santo potencializar o nosso dom. Lembra da parábola dos talentos? De Mateus capítulo 25, a partir do 14 ao 30. O Senhor viajou e Ele chamou um, deu 5 talentos. A outro Ele deu 2. A outro Ele deu 1. E aí Ele viajou. E cada um foi multiplicar o seu talento. Quando ele chegou, ele queria prestar contas. O que tinha 5, multiplicou e entregou a ele 10 talentos. E ele disse: servo bom e fiel, no pouco você foi fiel, então no muito vou te colocar. Entre para a alegria junto com o seu Senhor. E aí o segundo veio, que recebeu 2, multiplicou e o entregou 4. E ele disse: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, então no muito eu te colocarei. Entra para a alegria junto com o teu Senhor. E o último, que tinha 1 talento, ele ficou com medo, porque ele disse: Senhor, o Senhor colhe onde não semeia, o Senhor é radical, o Senhor é terrível. Então eu fiquei com medo de perder o que eu recebi e enterrei. E aí o Senhor disse: servo mau e infiel, eu te dei e você não soube multiplicar. Então até o que você tem lhe será tirado. E ele mandou: tira o que está com ele e entrega aquele que tem 10. Quantas vezes nós recebemos algo do Senhor e nós enterramos? Muitas vezes nós enterramos, nós não damos valor, nós temos medo de assumir, ter compromisso, ter responsabilidade, ter de pagar o preço, ter de renunciar. Mas eu te digo uma coisa, como o nosso pastor diz: Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele nos dá, e um dia nós vamos prestar conta com Ele, porque Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Daí vem a necessidade do crescimento espiritual. Então qual é o meu dom, pastora? Para eu descobrir o meu dom, o meu chamado e aquilo que Deus tem comigo, eu preciso estar em contínuo crescimento. Irmão, se você não decidir hoje se posicionar e dar uma reviravolta na tua vida espiritual, você nunca vai conseguir descobrir o teu dom. Você precisa se entregar a Deus sem reservas. Você precisa procurar crescer na presença do Senhor.
Não é simplesmente levantei o braço, aceitei Jesus e vou continuar. Não, irmãos. Levantar o braço é um nível. E tem vários níveis para que venhamos a subir. Tem vários degraus, tem vários ciclos, tem vários momentos, tem várias situações em que o Senhor quer que venhamos alcançar. Nós não podemos nos conformar como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual hoje. No versículo 12, deixa a tua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4, que nós vamos seguir versículos por versículos. E no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, porque Deus distribui dons para cada cristão. Aí está a resposta. Para aperfeiçoar os santos. Ele diz mais: para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo e para a edificação da igreja. Ou seja, na medida que eu busco a Deus, eu sou aperfeiçoado, eu sou amadurecido. Na medida que eu busco a Deus, eu presto um serviço de qualidade a Deus. Na medida que eu busco a Deus, tudo isso que eu faço vai contribuir para o crescimento e a edificação da igreja de Cristo. É por isso que ele distribui os dons dele na igreja. Tem a finalidade de nos edificar pessoalmente? Tem, porque diz aperfeiçoamento dos santos. Nós somos aperfeiçoados, como consequência nós servimos a Deus com qualidade, e quem ganha é o reino de Deus. E nós precisamos estar inseridos nessa realidade, irmãos. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. E quanto tempo vai durar, pastor, esse crescimento? Quanto tempo vai durar? E no versículo 13 responde. Vamos lá? No versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento pleno de Jesus e à maturidade. Então esse crescimento, ele tem esse objetivo de nos levar à unidade da fé, de nos levar a conhecer mais e mais e mais do Senhor Jesus, e de nos levar ao amadurecimento. Esse é o objetivo. Até quando vai durar? Até que nós venhamos a chegar à unidade da fé, ao conhecimento pleno de quem Jesus é, e à maturidade que o Senhor quer, que é chegar à estatura de varão perfeito, ao caráter de Cristo. Esse é o objetivo do Senhor para os seus santos e para a igreja. Amém? Essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos aperfeiçoados. E na medida que crescemos, é dia a dia, irmãos. Esse crescimento não vem como um passe de mágica. Não vem só num propósito que eu faço. Isso tem que ser dia a dia. Isso tem que fazer parte da minha vida, até chegar aquilo que o Senhor tem para mim. E quando será isso? No dia ou que Jesus voltar ou que Ele nos chamar. Então não para. Esse crescimento, ele precisa ser constante. Quanto mais eu busco a presença do Espírito Santo, mais eu fico parecida com Jesus. Sim ou não? Toda prepotência cai por terra, porque Jesus não é prepotente. Todo orgulho cai por terra, porque Jesus não é orgulhoso. Toda inveja cai por terra, porque Jesus não é invejoso. Toda acepção de pessoas cai por terra, porque Jesus não faz distinção. Quanto mais eu busco o Espírito Santo de Deus, eu fico mais parecida com Jesus. Não tem como eu ter um crescimento saudável se eu estou fazendo tudo contrário ao que a palavra diz. Não tem como eu dizer
que eu estou crescendo em conhecer a Deus se eu não passo a imitar os passos de Jesus? Isso vai ser uma contramão, irmãos. Isso vai ser contramão. Não tem. Quer conhecer alguém? Olhe para os frutos. Quais são os frutos? É a sua forma de viver, é a sua forma de falar, é a sua forma de se comportar, é a sua forma de se relacionar. Olhe para os frutos. Você quer conhecer alguém? Olhe para os frutos. Não tem. Eu preciso buscar a Jesus e querer e desejar ser parecido com Ele. Ele é o primogênito e nós precisamos ir atrás dele, nas pegadas dele. O que ele fez, por onde ele andou, como ele procedeu. Tem dúvida como proceder? Vai para a palavra, Mateus, Lucas, Marcos e João. Vai lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai lá e confere. Está lá a biografia de Jesus, o que foi que ele fez em determinados momentos. Ele não acusou, ele não rejeitou, ele amou. Ele amou. Ele não teve preconceito, ele não teve distinção, ele amou. E nós somos chamados a amar, nós somos chamados a fazer o que Jesus fez. Esse é um crescimento saudável. Sabe por que hoje, irmãos, muitos cristãos não querem crescer? Vamos lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Muitos cristãos não querem crescer. Infelizmente. Hebreus 5, a partir do 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculos é os princípios, a palavra, os mandamentos, tá? Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe por que eles não crescem? Porque eles são preguiçosos espiritualmente. Infelizmente, tem cristãos que são preguiçosos para ouvir. Foi isso que Paulo falou aqui. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E ele diz assim: preguiçosos para ouvir. E fica difícil de Paulo lidar com essas pessoas, porque ele fala, mas as pessoas não escutam, não aprendem. E aí ele diz: vocês são preguiçosos para ouvir, é preguiçoso para ler. Esses crentes que não crescem, é preguiçoso para buscar. Eles não praticam o que escutam. O pouco que escuta, não pratica. E por não praticar, não são exercitados na palavra. Por não praticar, não são treinados na palavra. E é por isso que eles não adquirem discernimento para distinguir o que é certo e o que é errado. Porque eles não escutam, eles não praticam e muito menos obedecem. E é por isso que eles não discernem entre o bem e o mal. Esses são os cristãos que não querem crescer, porque eles preferem ficar no seu comodismo. Preferem só ficar na sua rede, tomando água de coco e água fresca. E hoje é culto? Vou para o culto. É culto amanhã? Vou para o culto. O culto faz parte da sua vida espiritual.
Não é só o culto, mas o culto é uma das formas do crescimento espiritual. Não se resume só aqui. E você precisa entender isso. Esses que têm preguiça, que não crescem, eles querem tudo pronto. Eles ficam atrás de um, de outro que os ensine. Eles têm até preguiça de orar, irmãos. Eles têm preguiça de buscar, eles têm preguiça de ler, eles têm preguiça de estudar, eles têm preguiça de pagar um preço, até de comprar um livro. Irmãos, eu amo livro. Eu amo livro. Eu não gostava de ler, Mas, quando aceitei Jesus, eu aprendi isso. Que eu sempre ouvia o meu pastor, que nos ensinou muito. Ele dizia, quem não lê, não cresce. Quem não lê, não adianta, porque não vai para canto nenhum. E aí eu comecei a comprar livros. E essa semana, quando a minha filha chegou de São Paulo, ela disse, mãe, para que tanto livro, pelo amor de Deus? Por que a senhora não dá isso? Eu digo, o quê? Menina, eu já deixei de comprar roupa para mim, para comprar livro. Eu já deixei de comer, de fazer um lanche no centro, para completar o dinheiro do livro. Irmãos, é preço que você tem que pagar. Como é que você agora, minha filha, manda eu dar os meus livros? Cada um que pague preço para comprar os seus livros. Eu não vou dar meu livro para ninguém, não. Foi difícil, eu consegui. E eu ainda quero outros que eu sonho, mas que eu ainda não tenho, mas eu vou ter em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que buscar, a gente tem que se esforçar. Tem irmãos que já têm idade de estar ensinando outras pessoas, mas ainda são meninos na fé. E nós precisamos despertar a igreja do Senhor. Estamos muito falando de avivamento, estamos muito falando de crescimento, de despertamento. Se você não despertar, se você não buscar, você vai ficar para trás. Você precisa levar a tua vida espiritual a sério, você precisa acordar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você precisa acordar. E quando, pastor, eu percebo que eu estou crescendo? Talvez você se pergunte, será que eu sou maduro espiritualmente? Será que eu estou crescendo? Aqui tem várias características, mas só algumas que eu separei. A pessoa que ela está crescendo, que ela procura ser maduro na fé, que ela está aos poucos ali galgando o conhecimento pleno de Jesus, ele é equilibrado espiritualmente, irmãos. Essa pessoa ela é equilibrada espiritualmente, porque essa pessoa não deixa com que os sentimentos conduzam, domine, tome a frente do que a Bíblia diz. Então o maduro na fé, aquele que está crescendo, ele não é levado pela emoção, mas é levado, a Bíblia diz o quê? Que aqueles que são de Deus são guiados pelo emocional. É assim? Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Não é, irmãos? Dá vontade, irmãos. Irmãos, quem me conhecia antes de ser crente? E quem me conhece agora? Minha mãe que o diga. Minha mãe é minha filha na fé. E a minha mãe dizia, Deise, quem te viu, quem te vê. Porque, irmãos, eu era uma pessoa que eu brigava com todo mundo. No supermercado, na fila do supermercado, no banco, no ônibus, com o cobrador, com todo mundo. E hoje, meus irmãos, eu vou contar um testemunho aqui rápido, que foge, mas é um testemunho. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na presença do Senhor, eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu queria. Eu orava, eu jejuava, eu ia para o meu quarto, eu buscava, eu fazia de tudo, eu chorava, sabe? E para a honra e glória do Senhor, onde o pecado abundou, a graça superabundou, né? E aí quando a gente vem do mundão, né?
terrível, que a gente chega na presença do Senhor, a gente é tão grato, tão grato, tão grato pela salvação, tão grato, tão grato, tão grato, que a gente quer buscar, que a gente quer ser cheio, que a gente quer agradar a Deus. Então eu buscava a Deus, eu me envolvia, e aí eu ficava me perguntando: Senhor, por que o Senhor não me batiza? O meu marido, que é uma bênção em casa, né? Naquela época, eu dizia: o meu marido, que é uma bênção em casa, ele tocava trompete. Irmãos, ele foi batizado no Espírito Santo quando tocava trompete no altar. Eu dizia: eu não acredito não, novo convertido batizado no Espírito Santo, não acredito não, ele se converteu depois de mim. Aí eu disse: não acredito não. E eu, professor de escola bíblica, me achava, né? E aí, o Senhor, não é agora. Minha filha, rebelde em casa, foram batizadas no Espírito Santo, as minhas 2 filhas, rebelde em casa. E eu sem entender o agir do Senhor. Sem entender, eu digo: Senhor, eu na tua presença, estou fazendo tudo certo, estou andando em santidade. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu não sou batizado do Espírito Santo. Irmãos, teve um dia que quando eu cheguei, que eu fui para o meu quarto orar, clamar. O Senhor, Ele falou comigo e disse: minha filha, eu preciso tratar em você primeiro o fruto do Espírito. Se ligue no fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que transforma verdadeiramente, que leva para o céu. Eu escutei isso do Senhor. E dali por diante, não que eu deixei de buscar, mas eu comecei a atentar na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração, trabalhar. Porque o Senhor me lembrou. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz maravilhas, falei em línguas e tal, mas eu não vos conheço. Aquele que pratica, aquele que é cheio do fruto do Espírito, aquele que procura ser cheio do fruto do Espírito, esse é transformado verdadeiramente. Não se torna perfeito, continua falho, continua com as suas fraquezas, mas é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Amém, irmãos? Então, eu comecei a entender que eu precisava ser trabalhada pelo fruto do Espírito. Aí foi quando Deus começou a trabalhar e eu permiti. Quando a gente reconhece, né? Quando a gente reconhece e abre o coração, e Deus começa a trabalhar. E aí Deus começa a moer, e a gente desce para a casa do oleiro, e é quebrado, e é refeito um novo vaso para a glória de Deus. Não é, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Que nós precisamos buscar a Deus e ser cheio do seu Espírito e do fruto do Espírito que Ele transforma verdadeiramente. Porque os dons, ele é para a edificação da igreja. Os dons, ele é para a edificação da igreja. Mas o fruto do Espírito, ele trabalha para a minha salvação. Para a minha salvação. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, as curas, as maravilhas, isso é maravilhoso porque testifica o poder de Deus. E isso a igreja precisa viver, a igreja precisa ser edificada. E o que edifica a igreja e prepara a igreja para se encontrar com Cristo é ela estar bem ajustada, unida na fé e no mesmo Espírito e vivendo os dons espirituais. Amém, irmãos? Mas nós precisamos focar também no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 19. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando eu percebo que eu estou crescendo, quando eu não sou precipitado, quando eu não sou levado com a pressão das pessoas, quando eu não ajo por impulso, mas eu oro, mas eu busco a direção de Deus. Saul perdeu seu reinado porque ele foi pressionado pelo povo. E ele ficou com medo. E ele disse a Deus: Senhor, o povo me pressionou. Por isso ele fez o que não era para ele fazer.
ele ofereceu o sacrifício que ele não era para oferecer. Ele era para esperar o sacerdote. E ele, pressionado pelo povo, ele agiu pela pressão, pelo impulso e pecou. E perdeu o reino. Então nós precisamos ser equilibrados. Não agir precipitadamente. Não agir de acordo com a pressão. Falem o que falar, digam o que disser, façam o que quiserem fazer. Mas eu vou buscar de Deus. Eu vou buscar de Deus. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós estamos aqui para agradar o Deus que nos chamou. O que está crescendo, que é maduro, ele não entra em desespero. É no caos que verdadeiramente mostramos que temos maturidade espiritual. É no caos, é na situação difícil. É na hora de uma notícia que você não esperava, que você vai observar se você teve maturidade espiritual, se você teve estrutura. Porque muitas coisas o Senhor permite que a gente viva para que nós sejamos tratados. Muitas coisas Ele permite que aconteça para observar. Eita, meu Deus, errei aqui de novo. Então é comigo. Deus quer me tratar de alguma forma, não é possível. Deus permitiu pela misericórdia dele que nós erramos. E Deus deixa a gente errar pela misericórdia dele, porque Ele quer que a gente veja o nosso erro, para que a gente corra atrás do prejuízo. Estão entendendo? Está entendendo, igreja? Uma pessoa madura, ela sabe se comportar, ela sabe se relacionar, ela sabe o que falar e a hora que deve falar. Amém, igreja? No versículo 14, vamos lá, rapidinho. A hora está avançada, né, pastor? Estou terminando. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, e sendo levado ao erro, né, por muitas pessoas. Então a finalidade do amadurecimento também é para nós não sermos enganados, irmãos. Nós precisamos procurar ser maduros, precisamos procurar crescer espiritualmente, saber o que Deus diz a respeito. Vá em casa quando você chegar, leia essa passagem de novo, seja como os crentes bereanos, né? Vá lá conferir, vá lá ver como é. Deus vai falar de novo com você. O imaturo, ele é inconstante. Ele tem uma instabilidade, ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Que cristãos imaturos, eles são envolvidos pelos movimentos. Eles tornam-se ciganos espirituais. Fica de igreja em igreja, pelos movimentos, pelas novidades e pelas bênçãos. Esses não crescem, não fincam estacas, não criam raízes profundas. E aí eles são enganados porque eles não criam raízes em Deus. Eles ficam procurando a bênção ao invés do abençoador. E aí eles são enganados porque eles são inconstantes. Eles não sabem o que querem. E se você está aqui esta noite, nos visitando, e você está de igreja e igreja, igreja e igreja, receba de Deus isso para a sua vida. Decida hoje onde você quer fincar suas estacas e onde você quer crescer espiritualmente. As pessoas ficam recebendo, as ovelhas ficam comendo qualquer capim por aí, pastor Jair. Aí fica com dor de barriga, né? Tem que comer capim num lugar só, ovelha. Eu não sei o que a ovelha come. A ovelha come capim, é? Mas aí fica comendo capim em vários pastos. E aí fica com indigestão espiritual. Precisa decidir hoje onde você quer fincar suas estacas. E onde você quer crescer, criar raízes, começar a se alimentar de uma só fonte. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.
1 Coríntios 15:19. Que se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não precisamos ficar atrás das bênçãos, irmãos. O nosso foco precisa ser na salvação. O evangelho verdadeiro é o evangelho que se preocupa com a salvação da sua alma, com a vida eterna. E isso é incomparável a qualquer riqueza e a qualquer bênção aqui na terra. O nosso foco é na salvação e na vida eterna. E como consequência o Senhor, Ele nos abençoa, Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, Ele se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. Não corram atrás das bênçãos, é as bênçãos que vão correr atrás de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O nosso foco é amar o Senhor. Então teremos todas as coisas que nós precisamos. Em nome de Jesus. Esse é o crescimento saudável. Mas infelizmente na vida espiritual, muitos não está acontecendo isso. A maioria não estão entendendo isso. E nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Nos esvaziar. Cristo que é Cristo, Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem. Se esvaziou, desceu e veio ser homem igual a mim e a você. Se Cristo que é Cristo, Ele se esvaziou. E nós precisamos. Paulo diz que habite em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A humildade. Se esvazie de você. Se esvazie das coisas do mundo. E queira ser cheio da presença de Deus. E o crescimento espiritual precisa ser a nossa prioridade. Faça essa pergunta para você. Você está priorizando o seu crescimento espiritual? O que tem impedido você de crescer? O que tem atrapalhado o teu crescimento? O ano passado, irmãos, eu encontrei com uma pessoa e ela disse: o meu tempo na academia é um tempo inegociável. Aquilo ali foi uma tapa assim, sabe? Em mim. O meu tempo na academia é inegociável. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Quantas vezes nós negociamos o tempo com Deus? Quantas vezes nós negociamos e colocamos outras coisas no tempo que é para Deus, que é para buscar a sua presença, que é para ouvir a sua voz, seja na oração, na leitura da palavra. Quantas vezes nós negociamos o tempo com Deus, enquanto tem pessoas aí fora que não estão negociando o tempo na academia. E ela disse, nem que seja de madrugada, mas eu vou, porque eu tenho um objetivo. E nós vamos negociar o nosso tempo com Deus? Será que nós não temos um objetivo? Será que nós não temos um alvo onde nós queremos chegar? Irmãos, não podemos negociar a nossa vida espiritual. Ou você é ou você não é. Ou você busca ou você não busca. O Senhor não aceita parcialidade. Ele não aceita um coração pela metade. Ou você é inteiro ou você não é. Você não pode. Dê uma reviravolta na sua vida espiritual esse ano. Não há outra forma de crescer a não ser pela leitura da palavra, pela oração e pela obediência dos princípios do Senhor.